Você beija a esposa, fica com um batom na boca, né, irmão? Pai do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom. Sentindo uma graça de Deus aqui hoje muito especial, muito forte, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo, no capítulo 36 do livro de Ezequiel, irmãos. Aleluia. E vamos mais um culto da família, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Só quem achou, dá uma rajada de glória. Quem não achou, fala assim: escola bíblica dominical. Aleluia. Ô glória. Ezequiel 36. Glória a Deus. Olha que palavra forte demais. Obrigado, Jesus. Isso, fecha teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa casa. Quero te louvar, Jesus, por cada família aqui, Senhor. Cada família representada, Jesus. Cada querido que está presente e cada um que ainda não está presente por algum motivo. Pai, abençoa, Senhor. Abençoa essa noite. Unge no Senhor com óleo da unção, Pai. Derrama sobre nós essa graça e realize em nós a sua vontade. É que eu te peço e te louvo em nome de Jesus. Glória a Deus. 36 de Ezequiel, versículo 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade no campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei
que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho dos santos, um rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Preste muita atenção, eu estava orando ontem, hoje, de madrugada, e Deus falava de uma restauração, e mostrava a restauração que o Senhor realizou através dos profetas, e especificamente do profeta Ezequiel. A história do profeta Ezequiel era tremenda, por quê? Porque o pai dele era sacerdote, e biblicamente sempre foi assim: filho de sacerdote, sacerdotinho será. Amém? Só que Deus muda a trajetória do profeta Ezequiel, de Ezequiel, o menino que estava sendo preparado para ser sacerdote. Deus fala assim: ele é meu profeta. E o ministério profético é diferente do sacerdote. Era uma execução totalmente diferente uma da outra. Porém, Ezequiel profetiza restauração. Você vai acompanhar por vários capítulos. Ele traz uma profecia profética para cada situação. Ele traz uma profecia para Tiro de Sidom. E ele traz uma revelação em Ezequiel 28 que é profunda demais. Ele vai falar um pouco da vida de Tiro, um homem que escolheu desejar a oportunidade que ele teve e desejou ser maior que Deus. Ele desejou ter o poder, ter a ganância nas suas mãos, e Deus começa a falar com Ezequiel a respeito da profecia contra a casa de Tiro. E a Bíblia fala algo tremendo, eu não sei se você já entendeu, mas abre-se um parente no capítulo 28 de Ezequiel, que o Senhor fala a respeito de Satanás, quando ele ainda estava no Éden. Como nós estamos entendendo a palavra, cada dia mais eu motivo você, para você aprender a mergulhar na revelação da palavra. Nesse capítulo 28 você vai observar que Deus falava que ele era querubim perfeito. Ele era completo, feito de pedras preciosas, era a roupa dele. Mas o trabalho que ele executava no céu, aí você olha para o teu irmão e fala assim: você sabe qual que é o trabalho que Satanás, que o anjo de luz, que o luzeiro executava nos céus? Vai, pergunta para o teu irmão aí. Qual que era o trabalho dele? E eu já falei aqui por uns cultos atrás, alguns domingos atrás, a respeito do trabalho que o anjo de luz, o luzeiro de Deus, o anjo querubim escolhido de Deus, realizava nos céus. Eles tinham uma fabricação de pedras. Essas pedras eram colocadas debaixo do altar de Deus. Quem lembra disso? As pedras eram colocadas, mas antes de elas ser colocadas, elas eram afoleadas. Como que funciona isso, apóstolo? As pedras eram fabricadas por anjos que fabricavam essas pedras, e das pedras que estavam prontas, elas eram colocadas na frente do monte de Deus, do trono de Deus. Imagina Deus sentado no seu trono, aqui, e o altar do incensário, aonde as pedras eram colocadas para a adoração de Deus. Essas pedras eram afoleadas. Diga para mim, como era afoleada, apóstolo? Com a adoração dos anjos. As pedras eram afoleadas com brasa viva. É o tanquinho, amor, está grande. O tanquinho está cheio. As pedras eram afoleadas quando os anjos adoravam o Senhor. E aquelas pedras, irmão, elas
elas queimavam, elas pegavam fogo, e tudo que pega fogo, vai pegando aí, tá? Tudo que pega fogo exala um cheiro. Tudo que pega fogo sai fumaça e exala um cheiro. E essas pedras eram folheadas quando os anjos adoravam a Deus, David. As pedras queimavam de brasa e o Senhor recebia a adoração dos anjos. Ele exalava pelas narinas dele. Olha para o teu irmão e fala assim: e aí? Está entendendo o que é adorar? Quando você está adorando a Deus, quanto mais você adora a Deus, quanto mais o Senhor é adorado, acontece algo. Diga o que, apóstolo? Quando as pedras eram afolheadas, o Senhor era adorado, a movimentação do trono de Deus acontecia. Vou ter que desenhar para você entender. Eu vou dizer para você o que acontecia e o que Deus está procurando aqui na terra. Quando os anjos adoravam, as pedras afolhavam, o Senhor sentia a adoração, o incensário exalava, o trono de Deus se movia, ele se levantava do céu, do trono, para movimentar as coisas no céu. E não mudou, irmão. Ezequiel 28 conta a respeito desse trabalho. Não é detalhadamente, porque não explica só no capítulo 28. Mas a igreja, quando está adorando, está glorificando a Deus, aleluia, independente da situação que você está enfrentando, Deus vai recebendo as orações, a adoração em seu incensário. E quanto mais você adorar, quanto mais você glorificar, quanto mais você exaltar, mais o Senhor vai se movimentar a seu favor na terra. É por isso que o Evangelho de João, capítulo 4, ele diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Você entendeu o que é ser verdadeiro adorador? É aquele que exala um cheiro que sobe nas narinas do Senhor e move o coração de Deus. Ezequiel está falando a respeito de quem? De Tiro. Ele começa a profetizar contra ele. Por quê? Porque o Senhor encontrou a maldade no coração de Tiro. A mesma maldade e intenção que estava no coração de Tiro era o que aconteceu no coração do luzeiro, do anjo de luz, que nós conhecemos como Satanás, o diabo, que desejou, amém? Criar o seu trono acima do trono. Então, como ele fazia? A Bíblia diz que ele era perfeito até, diga até. A Bíblia diz que até que foi encontrado a iniquidade nele. A gente, irmão, você está na presença de Deus, você está na unção do Espírito, Deus está movimentando algumas coisas dentro de você. Mas se Deus encontrar a iniquidade, alguma coisa barra a movimentação do Espírito de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que ele era perfeito até que foi achado iniquidade. Qual era a iniquidade? Quando era fabricadas as pedras aqui, preste atenção, irmão. Isso aqui eu estou falando antes da criação do mundo, antes da criação do homem, antes de tudo, o que acontecia no céu, Éder. Ele fabricava as pedras aqui, e ele extraviava algumas pedras. Ele trazia algumas pedras escondidas como se Deus não visse. É o famoso caixa 2. Ele fazendo um caixa 2 de Deus, extraviando as pedras. E aí foi encontrado a iniquidade dentro dele. Foi quando Deus resolve expulsar ele no céu. Quando ele é expulso no céu, ele é expulso diretamente para a terra. E junto com ele, desce 1/3 no céu.
É por isso que a terra era sem forma e vazia. Quando Satanás desce, ele estraga, estraçalha, destrói a terra. E Deus é especialista em restaurar áreas e situações que foram destruídas. Tem alguém que foi destruído aí em alguma coisa? Tem alguém que falou assim: meu Deus, eu fui destruído, eu fui quebrado, eu fui humilhado, eu fui ao pó, eu fui ao chão. Entende algo? Entenda algo nisso em nome de Jesus. Deus só pode restaurar o que quebrou, irmão. Se você está quebrado, pode ficar tranquilo. Deus é especialista em trabalhar no vaso. A mão dele vai por dentro do vaso e vai por fora. O DNA de Deus vai por dentro de nós e vai por fora. Presta atenção, ele vai profetizando, ele vai declarando isso. Ezequiel 28, ele vai falando a respeito da profecia contra Tiro. Depois ele vem com a profecia contra Sidom, contra Egito. Ele vem vindo contra a Babilônia, o destino do Egito, a respeito de Ezequiel, o ministério dele. No capítulo 33, ele vai falar do dever do verdadeiro atalaia. Tem atalaia aí? Aí ele vai falar do dever dos atalaias. Qual é o propósito de ser um atalaia? E ele declara a descrição total dos atalaias. No capítulo 34, ele vai bater contra os pastores de Israel. E aqui começa algo tremendo. Por quê? Preste atenção, irmão. Olha para cá, preste atenção. Por quê? Porque ele conhece as ovelhas e ovelhas. Ele conhece pastores e pastores. E a Bíblia diz que ele começa a pegar pesado contra os pastores, que não estão mais preocupados com as suas ovelhas, mas estão preocupados com a sua própria casa, com o seu próprio leito, com a sua própria família. Não estão mais preocupados com as famílias. E Ezequiel começa a bater contra esses caras. E a Bíblia diz algo tremendo, que o Senhor visita ele, e ele vai visitar ovelhas e ovelhas. Ele vai separar as ovelhas das ovelhas. Então nem todo mundo que está no mesmo rebanho é ovelha. Isso eu estou falando da Israel de Deus. Aí você pode pegar a Israel de Deus e falar com a igreja de Deus, as igrejas. E vai ser assim exatamente o que ele vai fazer. Primeiro ele vai tratar dos líderes. Porque quando Deus levanta uma liderança, há um propósito para você ser líder. Não é só para você ter o cargo. Você precisa exercer o que foi confiado na tua mão. E não é do jeito que você quer fazer, é do jeito que ele manda você fazer. E a Bíblia diz que ele começa a profetizar contra esses homens. Porque a Israel estava virada. Porque aonde não tem liderança, onde não tem governo, as pessoas fazem o que elas querem. Uma casa que não tem um governante, uma autoridade, uma empresa que não tem uma visão, uma liderança, todo mundo faz o que quer, chega a hora que quer, fala o que quer, faz da maneira que quer, e não é assim. E a Bíblia diz que o profeta vai batendo contra os pastores. Depois você lê, irmão, e você vai ver como que Deus vai trabalhar com os pastores. Depois que ele vai tratar os pastores, capítulo 34, a profecia contra os pastores, o capítulo 34. Depois ele vai fazer uma aliança de paz com a Israel. Por quê? Porque se ele não encontrar pastores na terra, ele diz: eu irei pastorear elas. Irmão, independente do que você possa pensar, talvez você está aqui hoje
e agradece muito a Deus, porque você sabe por onde você já esteve. Quem já entendeu, glória a Deus por isso. Tomara que você continue sendo grato a Deus. Tomara que você já identificou a terra que você está pisando. Para a glória do nome de Jesus nós falamos isso. Mas ele fala assim: ei, eu vou pastorear as ovelhas que os meus pastores não pastorearam. Eu vou derramar sobre esse, e vou descer na terra e vou cuidar deles. E começa a falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que tinha um coração, irmão, que não era dele, era um coração. O segredo da minha e da sua vitória, para você viver nessa terra, é ter um coração segundo o propósito que Deus tem na sua vida. Porque quando você tem um propósito, você já não pensa mais em você, ou só em você. Você pensa em fazer o propósito primeiro, para agradar a Deus, e as demais coisas serão. Deus observa isso na terra, e ele começa a profetizar. Capítulo 33, 34, 35, ele vai contra o monte Seir. No capítulo 36, que é o capítulo que eu li, irmão, Deus começa a falar a profecia aos montes de Israel. Ele começa a declarar sobre a Israel de Deus, e ele enxerga algo que estava acontecendo na Israel. Porque imagina uma Israel que não tem um homem que governa com o coração de Deus, que não tem pastores que têm o temor de Deus e que querem abençoar a cidade, a nação. Um homem não somente que não está pastoreando, mas também que aprova a abominação de adoração, de cultuar a deuses pagões. Esses são os piores. Além de não pastorear, ele ainda permite que o povo adore outros deuses. E isso para Deus é uma imundícia. É como se você se relacionasse, quando você está se relacionando com uma imagem, com um ídolo, com uma outra entidade, há uma prostituição, um relacionamento de prostituição, que gera uma imundícia na Israel de Deus. Imagina, uma nação escolhida de Deus, e não eram todos que estavam debaixo dessa prostituição, mas havia uma imundícia. Por isso que ele diz: eu vou separar aqueles que não se prostraram daqueles que se prostraram. Imagina a Israel de Deus, o povo escolhido de Deus, dentro de uma nação. O Senhor olha quem é que adora de verdade e quem é que não adora de verdade. Aquele povo que se resolveu se prostituir com a idolatria e adorar os deuses pagões, e aqueles que falaram: não, eu não me prostro, eu não negocio, eu tenho o meu princípio, os meus valores, e eu não vou sair da presença de Deus, custe o que custar. Ele começa a enxergar esse povo, mas ele não olha nem para o lado A e nem para o lado B. Ele olha para ele, e ele deixa bem claro para Ezequiel: Ezequiel, eu vou deixar bem claro para você dizer para a nação, eu não vou restaurar por causa deles, eu vou restaurar por causa de mim, porque eu fiz uma aliança com meu filho Abraão. Eu fiz uma aliança com Israel, eu fiz uma aliança com Isaac, eu fiz uma aliança com Davi, e eu tenho uma aliança comigo, para restaurar esse povo, por amor de mim mesmo. Irmão, você consegue ver, ou sentir, algo tremendo a respeito da graça de Deus sobre a tua vida? Que às vezes você fala assim: eu não mereço, e se você pensar, a gente não merece mesmo. Quem tem essa convicção? Fala assim: não, eu estou vivendo algo que eu não merecia. Eu não mereço.
Eu não tenho razão de merecer tanto cuidado, tanto amor. Eu não tenho razão, se eu pensasse em tudo que eu já fiz, eu não consigo entender, ou dimensionar, ou qualificar o tamanho da misericórdia e do amor desse nosso Deus. É a graça, é o favor não merecido, que nos alcançou através da cruz. Mas entenda algo, quando Deus falava restauração, e Ele falava assim, eu vou restaurar essa igreja, essa casa. Deus está falando da Yeshua Church, Deus quer restaurar essa casa. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar a tua área profissional, emocional, financeira, ministerial. Deus quer te restaurar. Deus quer restaurar a tua emoção, o teu ministério espiritual, para você entender que quando Ele restaura o seu altar, Ele cura a tua saúde física. A graça dEle, que te alcança e te põe de pé. Aí você vai viver algo que nós não merecemos. É a chamada graça de Deus. O profeta Ezequiel começa a declarar e profetizar. Ele começa a falar da terra. Ele começa a falar das sementes. Ele começa a falar das cidades. Que a nação estava dispersa. Algum povo estava ainda lá na Babilônia, na mão de Nabucodonosor. Quando estava ainda no cativeiro da Babilônia. E a Bíblia diz que o Senhor ia trazer do norte, do sul, do leste e do oeste. E iria trazer de volta para a sua casa. Irmão, Deus está restaurando casa e vai restaurar a casa. Porque você não pode só estar na sua casa, a sua casa tem que estar restaurada. É gostoso demais você chegar em casa. Mas é muito melhor quando você sabe que ali é o seu lar. É muito gostoso você estar na igreja. Mas é maravilhoso que você entende que aqui é a casa do Pai. Quando Israel está totalmente perdido, é quem se levanta a Deus. Por quê? Porque a conversa das nações é... Olha o que eles falavam. Capítulo 36, versículo 20 diz assim: em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se diziam, são estes o povo do Senhor? Porém tiveram de sair da terra dele. As nações falavam assim, são esses aí os caras que Deus ama? Que estão fazendo uma bagunça, que profanaram o altar. Aí eu te pergunto, será que a graça de Deus também não estava na velha aliança? Será que esses caras também não experimentaram a graça? Será que esse Deus, que é o Deus do Velho Testamento, não está sendo pai aqui também? Você consegue entender? Aí Deus vai falar assim, mas tive compaixão do meu santo nome. Versículo 21, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Disse, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes, aonde chegava um povo de Israel, israelita, aonde eles chegavam, eles profanavam. Em vez de eles ser luz, eles eram trevas. Em vez deles orarem, eles blasfemavam. Em vez deles adorarem a Deus em silêncio, no seu quarto secreto, não, eles se prostravam e adoravam, idolatravam outros deuses. A Bíblia diz que aonde chegava um israelita, o nome do Senhor era envergonhado. Só que Deus olha para ele e fala assim, não é isso que eu
vou permitir acontecer. Aí a Bíblia diz que há uma água que ele prepara para santificar a nação de Israel. E a Bíblia diz que ele vai aspergir água pura sobre vós. E ele diz assim: e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos os purificarei. Versículo 25. Existe uma água que quem vai jogar na sua cabeça, quem vai jogar na sua família, no seu coração, não é humano, não é a água que vem da terra, é uma água que vem do céu. É uma água limpa, cristalina, que desce como? Quando você está ouvindo a palavra, Deus está lavando o seu interior. Deus vai tirando toda a imundícia que nós andamos, que nós provocamos, que nós geramos, que nós fizemos. E não dá para chegar diante de Deus imundo. Ele está querendo te trazer de volta como purificado na unção do Espírito e da água da palavra. Ele está dizendo algo tremendo: eu vou restaurar por amor de mim. Eu prepararei uma água, palavra. Quer viver algo novo de Deus, irmão? Você precisa aprender a palavra. Quer experimentar algo do Espírito da parte de Deus na sua vida? Mergulhe na palavra, entenda a palavra. Porque a cada vez que você vai ouvindo a palavra e a palavra vai entrando, Deus vai te lembrando situações que Ele vai fazer você gemer. Tem áreas e situações que você vai lembrar que vai ter nojo. Quem diz é a palavra. E eu, por amor de mim, vos visitarei com tanto amor, que eu constrangirei vocês. E quando vocês forem impactados com o meu amor, eu farei vocês lembrarem do que vocês profanaram, e vocês lembrarão do que fizeram e sentirão nojo. Ah, irmão, isso é o Pai. Olha para o teu irmão e fala assim: cada coisa que você já fez, fala a verdade. Irmão, não conta nem no altar, que se contar no altar, a igreja vai escandalizar, hein? Tem coisa que você vai lembrar que você vai aprender a lidar com você mesmo. Que você vai falar assim: meu Deus, aonde eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo, Jesus? Aonde eu estava, Senhor? E não adianta culpar Deus como Adão culpou. Não adianta culpar o diabo como a Eva, né? A mulher culpou, não adianta. Você estava na terra, cheio de sentimentos, de desejos carnais, que você foi lá e fez. Não foi o diabo. O diabo não mostra nada, irmão, ele só coloca a música. Quem dança é você. Ele só mostra o prato. Quem come somos nós. Ele só mostra o caminho. Vai lá, vai dar certo. Faz esse esquema aí que vai. Quem fez foi você. Quem tocou foi você. Aí vem um Pai, o Deus que vai restaurar o que está quebrado. E para restaurar o que está quebrado, você precisa entender aonde é que quebrou. Puro que é sujo, suje-se mais, porque para Deus, irmão, é assim: ou você está santo em todas as áreas, ou você está impuro e Ele quer purificar, mas você não deixa Ele agir aqui, você pode até se sujar mais, porque você já está sujo.
Aí tem uns carnudos que falam, já que eu estou sujo. Vê ele pensar o contrário, fala assim, não, já que eu estou sujo e é aqui que eu tenho que trabalhar, Espírito Santo, é aqui que eu vou mergulhar, porque eu quero ser santificado em todas as áreas. Mas quem está na carne e tem um pensamento impuro, porque os olhos são impuros. Tem pessoas, irmão, que olha para você, já te julga imediato. Ela não tem um olho puro. Ela não acredita que você vai viver milagre, que você vai crescer, que você vai viver projetos de Deus. Não, ela já julga você. Há uma alta comparação com a sua vida. Ela olha para você, faz o checklist, o raio-x do diabo, te julga e compara com a vida dela. É ou não é? E você, como que é? Então você precisa deixar o Espírito Santo te catar, irmão. Porque Deus, quando Ele olha que você sabe aonde é que você precisa ser restaurado, Ele vai lá e vai te aspergir, Ele vai purificar. Você sabe por que Deus... Eu acredito que Deus olhou para ele, olhou para a nação dele. João 15, a Bíblia diz que sem ele, nada podemos fazer. João 3:27, a Bíblia diz que o homem, ele recebe as coisas que são enviadas no céu. Quando ele recebe as coisas que são enviadas no céu, ele executa na terra. Se o céu não liberar, não dá para executar na terra. Preste atenção. Vocês precisam entender isso. Quando Deus olha para Israel, Ele olha para ele, mas Ele olha para os filhos e fala assim, se eu não fizer, eles não vão conseguir. Mas existe um 50%, diga 50%. Eu vou falar 50%, tá, irmão? Responsabilidade de Deus e 50% responsabilidade nossa. Deus está totalmente disposto a te transformar num vaso novo. Você está crendo nisso, irmão? Deus está disposto hoje em te encontrar e te transformar num vaso novo. Deus está disposto, a palavra do Senhor diz, a transformar o coração de pedra em coração de carne. Deus está dizendo assim, se vocês deixarem, eu vou agir na palavra, na água, eu vou transformar esse coração e vou te transformar num homem espiritual, que vai ter um coração de carne, segundo o meu espírito, para vocês não andarem mais segundo o coração de vocês, mas segundo o meu coração. Você está disposto a deixar o Espírito Santo te restaurar? Porque quando Ele te restaura, Ele vem restaurando tudo que está para o lado de fora. Primeiro Deus te pega por dentro, e depois Deus te pega e te abençoa por fora. Primeiro Ele muda a tua história por dentro, e depois Ele muda a tua história por fora. Porque não tem, escuta isso, irmão, não tem como você viver uma transformação dentro de você, sem que Deus muda todas as áreas da sua vida externa. Quando Deus muda no interno, automaticamente, tudo que está ao teu redor começa a fluir. Aí aquilo que você perdeu, Deus pode até trazer de volta, mas Deus, Ele começa a fazer brotar. Deus começa a fazer nascer da terra, para te abençoar. Aquilo que você perdeu, você não vai nem sentir falta. Falta por quê? Porque é aquilo que te preenche dentro. Sem você querer de volta, Ele põe na tua mão melhor do que você tinha. Ai, irmão.
Vem, Espírito Santo, move as águas aqui hoje. Labarabachoromandarabaia sai. Vem, Senhor, move as águas aqui, Senhor. Restaura, Pai, a tua noiva. Restaura a tua noiva. Oh, meu Deus. Fala do coração. Ele fala assim: colocarei em vós o meu espírito, e farei andar nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e observeis. Ele colocou o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo está esperando, irmão, você começar a observar e guardar. Quando eu me converti, faz uns anos aí, irmão, eu não conseguia gravar um versículo. E a gente escuta algumas histórias, né? O que você mais escuta na igreja é umas histórias, né? E tem uns irmãos que é uns contadores de história, que é uma benção. E lá atrás eu escutei, não, é que o anjo desceu, eu queria tanto aprender, mas não conseguia aprender. E eu ouvi uma história, que o anjo desceu, tocou no homem. O homem acordou no outro dia, com a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E eu ficava nessa, falei, Deus, o anjo que tocou lá, toca em mim também, toca em mim também. Quero gravar de Gênesis e Apocalipse, tal, Senhor, coloca a sua palavra no meu coração. Crave em mim a sua palavra. E eu acredito, irmão, que Deus pode fazer isso. Só que Deus começou a se movimentar no céu e me chamar para observar os estatutos. Observar não é ler assim, ó. Não. Você lê. Não, lê a Bíblia toda. Aí você pergunta, não sabe nada. Observar é degustar, é estudar. É você mastigar e falar assim, está aqui, ó. Isso é assim, assim e assim. E demorou demais para mim. Por quê? Porque eu queria ser algo ou alguém que Deus queria mudar, não era o exterior, Deus queria me pegar por dentro. Porque eu falo para os irmãos, pregar aqui em cima, irmão, você vai vir, Deus vai te usar, vai ser uma benção. O segredo não é daqui em cima. O segredo é lá embaixo, é lá na rua, é lá onde você mora. O segredo é lá onde você trabalha. O segredo é quando ninguém está te vendo. Quando o pastor não está por perto, quando o seu pai não está por perto, quando o seu marido, sua esposa não está por perto, o seu patrão não está por perto. Você consegue entender que o que Deus quer fazer aqui vai estender para todas as áreas da sua vida? O que Deus vai fazer aqui vai catar toda a tua família. O que Deus fazer aqui vai catar todos os queridos que você conhece, pessoas que Deus vai trazer de longe, pessoas que Deus vai colocar de frente de você, pessoas, irmão, que do nada você vai encontrar no mercado, do nada você vai no correio, do nada. Aí o Espírito de Deus que está em você é notório para quem está te vendo que não te vê faz tempo. É muito claro isso. Mas entenda, a Israel de Deus, Deus queria restaurar elas. Por quê? Porque era um grande exército que estava caído. E enquanto eu estava orando, Deus falava do grande exército de Deus que está adormecido, que precisa despertar, que precisa se levantar, irmão, para viver a restauração e os processos do Espírito que Deus quer te colocar. Ele começa a restaurar, ele começa a profetizar, ele começa a liberar palavras. Aí você vai observar algo tremendo, que Deus se apresenta e ele diz assim: vocês verão que eu sou o Senhor. Está preparado para ver Deus na sua vida, irmão?
Você está preparado para ver uma intervenção de Deus assim na sua vida, que você fala assim, meu Pai do céu. Depois que ele traz todas as bênçãos que o Senhor queria restaurar e executar na nação de Israel, a Bíblia diz que Deus leva no capítulo 37, Ezequiel para dentro de um grande vale de ossos secos. Eu dei toda essa roda para chegar agora aqui, irmão. Você está assim, ó, você vai andando, às vezes você não está entendendo nada. A nação de Israel passou muita coisa, perdeu demais, profanou, se contaminou. A imundícia de tudo que eles fizeram. Deus agora leva o profeta para o vale, para mostrar a eles como um vale de ossos secos. A visão do vale de ossos secos, daquele cemitério, era o espelho da nação de Israel. Aí o profeta, Deus começa a falar com ele. E é tremendo você entender isso. Para você se levantar como profeta na tua casa. E você quer ser profeta na sua casa, mas você precisa entender. Você tem que estar preparado para ver o que Deus quer te mostrar. Não é fácil ser profeta, irmão. É lindo. Mas você tem que estar preparado para tudo o que Deus vai te mostrar. Está preparado? Fala-me capacete, Espírito Santo. Isso, fala-me, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quer me levantar como profeta, me usa, Pai. Me usa, Senhor. Preste atenção. Deus mostra para ele em uma visão e coloca ele dentro do vale de ossos secos. Uma palavra muito conhecida que eu acho que você sabe até pregar ela. Amém? Mas ele pergunta para Ezequiel, e aí, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel fala, tu sabes. Aí Ezequiel é desafiado. Porque Deus está me desafiando aqui junto com a noiva. Para gerar e promover um milagre dentro da tua casa. Ele olha para o vale e fala assim, ô, tu sabes. Aí Deus fala assim, então profetiza a esses ossos. E ele diz o que? Ossos secos. Ouve a palavra, volta lá, minha filha. Volta uma. Ouve a palavra do Senhor. Você profetiza, porque Deus mandou você liberar conforme a ordenança do céu. Agora Deus está dizendo para você, olha para a tua casa, olha para a tua vida, olha para tudo que Deus tem confiado nas tuas mãos. E Deus quer restaurar você para liberar a autoridade para você profetizar no meio do vale de ossos secos. Quer profetizar, irmão? Quem vai profetizar? Você crê? Deus está te restaurando para te levantar como profeta que vai ser restaurador. Deus te restaura, coloca o Espírito sobre você, te purifica, te santifica e te leva para entrar em lugar que você fala assim, meu Deus, será que poderão reviver esses ossos? E o Senhor fala assim, agora vai lá, Ezequiel, e profetiza. Vai lá, Ezequiel, e declara, porque tudo que eu profetizei e falei que eu vou fazer, mas eu preciso de alguém para liberar a palavra. Se coloque de pé no seu lugar.
Dá uma esticada aí, irmão. Isso. Dá uma esticada, porque a primeira coisa que Deus quer fazer em nós é nos restaurar. Nos restaurar de completo, por verdade. Nos restaurar de verdade, que você vai olhar e falar assim, eu era isso. Mas hoje eu não sou mais, por quê? Porque o Espírito de Deus mudou a minha vida. Eu andava assim, eu profanava assim, eu pensava e agia assim, mas hoje o Espírito que habita em mim não permite mais, porque o que é maior em mim é maior do que as minhas vontades. Quando você passa a viver a vontade de Deus, irmão, Deus começa a te levantar como profeta. Quando você começa a viver a vontade de Deus, Deus começa a falar para você, profetiza a palavra. Glória a Deus. A esses ossos secos. Eu profetizo, vocês vão reviver. Eu profetizo, Deus vai colocar vocês de pé. Eu profetizo uma restauração da parte do Espírito dentro da casa de vocês. Eu profetizo, o vento vai assoprar e vai te purificar, te santificar. O passado Deus está dizendo, ei, já foi. Eu quero fazer algo novo, eu vou colocar um novo Espírito. Oh meu Deus, é como se Deus tirasse o Espírito velho e colocasse o Espírito novo, o Espírito homem, não o Espírito Santo, mas o Espírito de Deus vai sobre vocês. E o Espírito o Espírito do homem é revigorado pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Eu quero que Deus te pega por dentro hoje, irmão, como Deus me pegou. A ti eu vou. Eu quero que o Espírito Santo de Deus se encontre aqui hoje de verdade. Vem de ti. Quero que o Espírito do Senhor fale assim, a partir de hoje a minha vida vai ser uma bênção. Eu vou ser profeta em todas as áreas da minha vida. Eu não vou me enganar mais. Eu vou me entregar. Eu quero que a água do Espírito, a palavra dele entre em mim e faça em mim algo extraordinário. Me transforme, Espírito Santo. Me transforme, Espírito Santo. Tira minhas imundícias. Tira. Fala para Deus tirar. Fala para Deus te limpar, te purificar. Porque Ele está dizendo, ei filho, ei filha, eu vou te levantar e vou liberar a palavra para você restaurar pessoas, lugares que eu te enviarei. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Jesus está catando alguém aqui por dentro hoje. Ele está catando, Ele está mudando o Ele está mudando. Você diz, Senhor, é impossível, eu não consigo. E Deus está dizendo, eu vou mudar a tua vida, a tua história. Tu és a direção. Sim, o sol a meia. Sim, adore o Senhor. Pode passar. Adore a Deus e Deus está limpando. Jamais. Deus está tocando aí agora. Sempre há de existir. Sim, Senhor. Um novo amanhã preparado para mim. Espírito Santo. Preparado para mim. Oh, Espírito Santo. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos
teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Oh, eu vejo algo da parte de Deus aqui, irmãos. Tem coisas que você vai sentir nojo a partir de hoje. Tem, ó, irmão, você não tem ideia o que o Espírito do Senhor vai fazer dentro de você. Deus vai colocar nojo. Não vai ter como mais negociar. Não vai ter como você mais pensar. Não vai ter como você mais, não vai ter mais jeitinho. Não, o Espírito de Deus vai colocar nojo. Eu vejo uma libertação nessa noite. Eu vejo uma cura nessa noite. Eu vejo água nessa noite de Deus sobre a tua vida. Sim, Senhor. Sim, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, me perdoa, Jesus. Eu quero viver algo novo na minha casa, na minha vida. Se prepara, porque logo em seguida Deus vai te batizar no Espírito. Deus vai te levar no Espírito. Deus vai abrir a sua visão. Deus vai te mostrar o propósito para qual você nasceu. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Olha a restauração de Deus aí. Eu vejo a mão do oleiro aqui nesse lugar. Você nunca mais vai entrar da forma que você está entrando aqui nessa igreja. Deus vai te pegar por dentro de uma forma que tudo que Satanás estava trabalhando está caindo agora. Todo projeto do diabo na tua mente. Baixinho, varão. Todo projeto do diabo na sua mente, Deus está desfazendo. Todo projeto na tua mente, o que te contaminou, o que te contaminava. Agora há uma decisão, e essa é sua, meu irmão. Ou você continua desse jeito, ou você fala assim: não, Deus, me perdoa, Senhor. Eu julguei mal, eu fui mal, Pai, eu errei, eu dei mancada, Senhor. Espírito Santo, me perdoa pelo tempo perdido, pela falta de fé, pela falta de santidade. Senhor, renove em mim o meu espírito. Fala, Salmo 51, cria em mim, Espírito Santo, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro. O Espírito está inabalável, para que eu não possa mais pecar contra Ti. Sim, Senhor, nos levante nessa unção, nesse poder, nessa autoridade, Pai, para viver as maravilhas. Você não vai ser mais o mesmo. Você não será mais a mesma. Eu vejo água de Deus descendo na igreja. Eu vejo você entrando na igreja com um amor diferente, renovado.
Eu vejo uma alegria que vai voltar a brilhar no seu rosto, porque Deus está destruindo toda acusação que te paralisava, não vai te paralisar mais. Todo o poder que estava na mão de Satanás, Deus está destruindo agora. Toda arma forjada, toda arma, toda seta, todo dardo está caindo agora, está caindo agora. Sinta o som que desce sobre a tua cabeça aí. Sinta o som que desce sobre você. Sinta essa unção que desce. Sinta o som que despedaça e quebra todo o jugo agora. Olha aí, olha aí esse jugo agora caindo. Olha esse jugo aí do diabo contra a tua casa. Essa mentira aí que você ia parar, que você ia sair de casa, que você não aguentava mais. Deus está quebrando o jugo agora. Olha aí, sinta no seu corpo, você que sente, adore. Sinta na sua mente, eu vejo algo no céu sendo liberado sobre a tua família. Quem disse é o diabo, é mentiroso, mas o Deus está dizendo: eu vou purificar a minha noiva, eu irei santificar a minha noiva, eu irei santificar os meus filhos, pois a promessa ainda está de pé, diz o Senhor. Adore, 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 adore. Eu acho que você não está entendendo não o que Deus está desfazendo aqui nessa noite. Ele está te restaurando para te pôr de pé novamente. Deus está te restaurando, porque o que estava morto, estava seco. Deus diz: profetiza a vida. E quem vai profetizar na sua vida é você. Quem vai profetizar na sua casa é você. Vai, abre a boca, profetiza a vida, 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 vida. Profetiza a vida aí, profetiza. Vai, mulher, vai, vai, homem, abre a tua boca. Tu é profeta de Deus, tu é profetisa de Deus. Profetiza na sua família. Profetiza, profetiza, profetiza. Adore, adore, vamos adorar. Eu preciso. Eu me rendo aos teus pés. Sim, és tudo que eu preciso pra viver. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, noiva. Eu estou escutando um barulho. Sim, Senhor. Eu me rendo. Vida, vida, vida na tua casa. Vida na tua vida, vida no teu trabalho. Vida na tua família. Vida, 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 vida. Vida em nome de Jesus. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro Sim, meu Jesus. refúgio, Jesus. É Ele que te chamou. É Ele que está batendo Eis-me aí. aqui. É Ele que está dizendo: confia em mim. Não confia nem em você, mas confia em mim. Eis-me aqui. Amém, irmãos? Tem alguém aqui nessa noite que fala: Deus, eu preciso entregar minha vida no seu altar. Escreve o meu nome no livro da vida, papai.
Hoje eu quero confessar o Senhor como meu Salvador. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém que fala assim: eu quero declarar Jesus como meu Salvador. Ninguém? Agora eu quero fazer uma outra pergunta para os crentes. Porque o Senhor falava o quê? Que Ele vai falar com as ovelhas e ovelhas. Amém? Quem que entendeu a palavra? Você sabe o que é a palavra Senhor? Em inglês é Lord. Senhor. O Senhor, Ele quer tomar o senhorio da tua vida. Quando você fala Senhor, você está falando e reconhecendo o senhorio. O que é o senhorio? Ele fala e nós obedecemos. Quando o servo está querendo fazer algo que não está no senhorio, ele não faz. Coloca a mão no teu coração, só você que deseja ser um verdadeiro servo de Deus. Põe a mão no seu coração. Santo Espírito de Deus. Pai, eu quero apresentar, Senhor. O Senhor ainda é Senhor dos senhores. E todos os senhores que a tua noiva obedeceu, que não era o Senhor, tira agora, papai. Tira agora, Espírito Santo. Ei, Chica Barabás. Limpa e perdoa, Pai, toda vontade, todo pecado, toda iniquidade, toda transgressão que o Senhor da carne, o Senhor que não é o Senhor dos senhores, mas os senhores que nós obedecemos um dia, nós arrancamos agora, Pai, arrancamos agora. E nós colocamos o Senhor como o único e salvador da nossa vida, no trono do nosso coração. Agora, Pai, agora. Agora eu quero te pedir, Espírito Santo, capacita esse homem e essa mulher, que eles consigam ouvir a tua voz, Santo Espírito. Que eles somente consigam obedecer a sua voz, e qualquer outra voz que não seja tua se apresente, Pai. Abra os ouvidos e traga o discernimento em nome de Jesus. Só quem crê diga amém. Aplauda o Senhor, aleluia. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe, queridos.